Pedras de Fogo, Antônio de Pádua, não é isso? Ele que representa os interesses da Prefeitura de Pedras de Fogo e explica conosco agora, coloca a imagem dele por gentileza, e explica para o nosso telespectador que está em casa agora, não somente de Pedras de Fogo, mas de toda Paraíba, as motivações do decreto da proibição de bebida alcoólica lá nas praças de Pedras de Fogo. Procurador, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa, doutor. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo ok. Graças a Deus. Um questionamento, eu inclusive posicionei de forma contrária a essa medida radical de proibir a bebida alcoólica no município de Pedras de Fogo. Sabendo da importância para a atividade econômica, sabendo que muitas pessoas já trabalham, recebi inclusive mensagens de comerciantes aí da cidade, alegando que trabalham nesse segmento há muito tempo e que não conseguem mudar do dia para a noite para outro segmento. Eu queria que o senhor justificasse por qual razão a prefeitura tomou essa decisão aí na cidade. Previamente, antes desse decreto, nós tivemos algumas reclamações e interpelações até por parte do Ministério Público sobre o que poderíamos fazer em relação a essa questão. Veja bem, as praças, elas são equipamentos comunitários e muitas vezes a finalidade desses equipamentos vem sendo desvirtuada justamente por causa desse tipo de segmento. Nós não estamos contra os bares, restaurantes, etc. Mas nós precisávamos tomar alguma medida. Para você ter uma ideia, o cúmulo do que pôde acontecer em Pedras de Fogo foi um crime recente, onde havia um barzinho aí num coreto de uma das praças, tá certo? Já estava no avançado da noite aí, entrando pela madrugada. Houve um crime lá, um cidadão assassinou outro, tá? O pessoal simplesmente encostou o corpo de lado, jogou água onde estava o sangue e continuou a tocar. Levaram o corpo e continuaram a tocar lá como se nada tivesse acontecido. Então nós fomos questionados, olha, o que é que a prefeitura pode fazer também para a gente tentar, talvez, educar a população e reduzir esse índice de criminalidade? Nós temos um efetivo policial em Pedras de Fogo que é relativamente pequeno, não consegue dar conta de tudo, e esse decreto, ele assim, comparando com aqueles decretos sanitários, ele numa primeira fase a gente vai observar, né? Ele está em vigor, nós vamos observar como é que se comporta e talvez aí mais para frente a gente possa ir adequando o decreto às necessidades e à realidade de Pedras de Fogo. Que não podia a gente deixar como estava, não é? Os equipamentos familiares, as famílias começaram a se sentir ameaçadas e a não frequentar mais esses equipamentos comunitários. Para você ter uma ideia também, muitas praças lá ficam próximas a hospitais, a unidades de saúde, e isso chegou a um ponto em que essas pessoas que trabalham nessas unidades de saúde não conseguiam fazer o seu trabalho por causa do barulho, do som alto, até altas horas desses bares e dessas pessoas que ficavam por ali consumindo bebida alcoólica. Então a gente teve que tomar uma medida mais drástica para poder frear essa escalada de violência, e aí sim nós vamos tomar pé da situação e ver o que é que pode ser feito para adequar isso aí. Nossa intenção não é de jeito nenhum prejudicar o comércio de Pedras de Fogo, até porque o comércio de Pedras de Fogo faz bem a Pedras de Fogo. Mas, no momento, a preservação da vida vem em primeiro lugar. Ô doutor, o senhor sabe que essa não é a primeira discussão em torno desse assunto em municípios da Paraíba e de todo o Brasil. Sempre chegam casos como esse. E eu sou da tese, entendo qual é a verdadeira essência de uma praça, que é um espaço de convivência, principalmente para idosos, para crianças, para as famílias que precisam frequentar as praças. Por exemplo, lá na minha região, no Vale do Piancó, tem uma praça, tem um município. Qual foi a decisão que foi tomada? A cidade tem 4 praças, então as 3 ficaram para espaço de convivência e apenas uma ficou para o consumo de bebida, mas não com permissão de som. Essa questão que o senhor fala de som tem meu total apoio. Você não pode permitir que no meio de uma zona urbana alguém esteja com som alto perturbando o sossego alheio, principalmente de quem está trabalhando em hospitais. Mas essa questão aí das praças, não poderia haver pelo menos uma praça para ficar à disposição e colocar lá todo mundo que vende bebida em apenas uma praça? Olha, graças a Deus a cidade se transformou aí num canteiro de obras. Nós temos obras e dentre elas algumas praças que vão ter essa destinação específica. Nós temos outros projetos que também comportam esse tipo de empreendimento e eu te digo com toda certeza que sim, que é possível.
Nesse momento, nós estamos, como eu te falei, tomando medidas mais drásticas para poder frear essa escalada de violência, adequar principalmente esses equipamentos comunitários que ficam mais próximos de unidades de saúde, de áreas mais residenciais e que têm incomodado severamente a população. E aí sim a gente pode, não é, começar a disciplinar e até a direcionar esses empreendimentos para locais mais adequados para eles. Nós temos a perspectiva de construção, acho que é licitado já, praça para ser construída, que dá para fazer como você falou. É como eu te disse, é uma medida que nós chegamos assim no extremo, uma medida extrema de ter que tomar essa atitude para coibir o que vinha acontecendo em Pedras de Fogo. Para você ter uma ideia, quando esse decreto foi publicado, o pessoal da polícia ligou para a gente, olha, graças a Deus vocês estão ajudando a gente, que a gente já não sabia mais o que fazer. A gente não conseguia dar conta de tanta ocorrência. Então, é um primeiro momento, aí o decreto foi publicado anteontem, salvo engano. Vamos observar como as coisas se comportam e dialogar com esse segmento e ver o que pode ser feito. Mas o decreto está em vigor, nós vamos fiscalizar, não é um direito da prefeitura, é um dever da prefeitura velar pela segurança e pelo bem-estar dos seus cidadãos. Não é? A gente não pode pensar num segmento apenas e deixar toda a população desamparada ou queixosa do município em si, da prefeitura. Nós tivemos que tomar essa atitude como uma medida urgente para frear o que vinha acontecendo em Pedras de Fogo. Eu tenho acompanhado muitas críticas e muitas manifestações de apoio à atitude da prefeitura. Sei que as pessoas que se sentem incomodadas, que passam por situação semelhante, acham correto. Outras que lidam mais com o comércio, não, mas vai prejudicar. A gente tem acompanhado tudo isso e é sensível a essas manifestações. Porém, em primeiro lugar, como eu lhe falei, a segurança e o bem-estar geral da população. Eu agradeço a participação do senhor, doutor Antônio, desejo boa sorte na sua caminhada e obrigado pela atenção conosco aqui no nosso programa. Obrigado e disponha. Bom dia. Esse foi o procurador do município de Pedras de Fogo, Antônio de Pádua, exercendo, como sempre nós fazemos aqui nesse programa, no sistema Arapuã como um todo, dando oportunidade ao contraditório. E se ouvir o outro lado, e se ouvir as partes, a prefeitura dando a versão dela em relação a esse tema, alegando que a medida tomada foi por uma questão de segurança, para evitar os crimes que estão acontecendo. Mas eu volto a dizer, a bebida é um pouco mais pesada, que está sendo utilizada lá em Pedras de Fogo, não é somente lá não, é em todo o Brasil. Tem avançado interior afora. Sabe qual é a bebida que eles estão utilizando? Não é a cervejinha, o whiskyzinho e a cana que você toma e não faz mal não. É o crack, é a pedra, é a cocaína, é a maconha. Essa sim é a droga que incomoda, que tem aumentado os índices alarmantes de violência. É isso que tem que ser feito uma força-tarefa, uma grande corrente a nível de Brasil, para evitar que esse tipo de situação se estenda cada vez mais município afora. Os interiores, eu ando muito pelo interior da Paraíba, que eu gosto de conhecer o território onde eu piso. Mas o interior da Paraíba está literalmente tomado por drogas. E não é cachaça, não é bebida, não. É droga mesmo, amigo, ilícita. É pedra, é pó, é cocaína, é tudo de ruim que você imaginar. Isso é que tem que ser combatido. Não é só uma prefeitura que consegue combater ou só a polícia, não. Virou, em muitos casos, uma questão de saúde pública. Vai ali na orla de João Pessoa. Vai ali na feirinha de Tambaú, vai aqui no centro de João Pessoa, vai ali no mercado de Mangabeira, vai aqui no mercado central, que você vê a realidade da situação lá. São 7h22 agora, 7h22 na Paraíba, 7h22, 7h22.